Eu sou apaixonado por essa igreja. Se eu morasse em Blumenau, eu ia congregar nessa aba aqui. Aleluia, obrigado, Gui. Glória a Deus. É uma honra para mim poder estar ministrando nessa noite, nessa convenção. Eu sempre digo que eu sou o menor dos pastores, eu sou o servo. Eu gosto muito de engraxar sapato, limpar banheiro, passar vassoura na igreja, arrumar cadeira. Eu gosto de servir, eu fui chamado para servir. E um dia Deus falou para mim, você vai pastorear esse povo. Eu falei, rapaz, Deus, acho que não. Sou relojoeiro, Jesus. Daí Deus falou, não, você vai ser pastor desse povo. Era um povo muito pequeno, tinha nascido na sala de casa. Então, era minha responsabilidade mesmo, né? E, enfim, então no dia 20 de agosto de 1994, a gente começou um trabalho em casa. Na Páscoa de 95, aquele trabalho caiu no meu colo. O irmão que liderava falou, estou indo, eu e minha família estamos indo embora, e tchau. E eu falei, como tchau? Tchau, e Joe, que vai ser de mim? Daí o pessoal, não, é você que vai liderar. Eu falei, mas eu não. Mas enfim, daí graças a Deus tínhamos, no começo, o pastor Odilon Vergara, da Batista Shalom, lá de Curitiba, nos ajudou, nos pastoreou, nos cuidou de nós, enfim. E o pastor Jair Nogueira, o pastor Joel está por aqui, Joel. E o Joel morava aqui em Blumenau, eu já estava caminhando com o pastor Haroldo já, enfim. E o pastor Joel ia ter um evento lá no Hotel Rimemblau, ali perto do shopping, e daí o Joel falou, tem um pessoal de Curitiba que canta bonitinho. Eu gosto muito de música, eu gosto de cantar bonitinho. É cantar para Jesus, né? Ah, não, é para Deus mesmo. Não, querido, a Bíblia fala que tem que ser com excelência para o Senhor. Cantarei em espírito, mas cantarei em entendimento. Espírito é unção, mas entendimento vai procurar. Pastor, queria tanto ser do louvor da igreja. Você queria ser do louvor? Você estuda um instrumento? Não. Estuda alguma aula de canto? Não. Já estudou a bona? Não, nada. Então, filho, né? Então, enfim, mas nós viemos cantar aqui e foi bem lindo, porque Deus fez uma obra naquele dia, e o pastor Alberto nos conheceu ali, e nos amou, e foi um amor à primeira vista, assim, foi uma coisa fora do comum. E o pastor Alberto falou, Adilson, estamos querendo abrir uma igreja lá em Curitiba. Não, ele não falava assim, que ele era gaúcho, né? É dessa, então, mas enfim. Mas daí, o pastor Alberto falou, e como é que vocês estão? Eu falei, pastor, a gente está lá caminhando sozinho. O pastor Odilon nos dá cobertura, mas o próprio Odilon falou assim, olha, Adilson, eu não quero me adonar de vocês. Vocês têm uma caminhada que eu sei que Deus escolheu vocês para algo. Então, em novembro de 95, nós nos tornamos Igreja Aba em Curitiba. O pastor Alberto nos pastoreava, o Marcos Peter e a Luana ia lá cuidar da gente, ia lá uma vez por mês, ministrar ceia e tal. E daí, em 97, dia 28 de novembro de 1997, o pastor Alberto desceu para lá, para Curitiba, e nós fomos consagrados ao ministério pastoral. Então, agora, dia 28, faz 25 anos que eu e minha esposa estamos pastoreando a Igreja Aba de Curitiba. E isso é para a glória do nome do Senhor. 25 anos é bodas de prata já, né? Então, eu sou apaixonado por Jesus e eu amo tudo que o Senhor me chama para fazer, eu amo fazer com amor, com dedicação. E eu amo estar com pessoas. E estar com vocês é muito bom. Quando eu os conheci, desde o início, a primeira vez que eu vim para cá, fiquei hospedado na casa do pastor Jaci. Depois já fiquei hospedado na casa de tanta gente aqui, ó, né? O pessoal sabe que eu não gosto de frango, né? Todo mundo sabe que eu não gosto de frango. Eu chego lá, eles me só para brincar comigo, até um franguinho e tal. Mas eu sempre como o melhor. Porque daí eles não comem frango, eles não fazem o frango e fazem o melhor para mim. Então, glória a Deus. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui para trazer uma palavra para a igreja, para a convenção, para os pastores e a cada um de nós. E eu quero ser ministrado por essa palavra. E quando o pastor falou que eu ia estar ministrando, eu falei, acho que tem uma palavra que vai realmente, abençoar as nossas vidas. E fala sobre comunicando as próximas gerações. Comunicando as próximas gerações. E eu queria ler com você 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler na NAA, acho que vai projetar aqui. E diz o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis
idôneos para que esses instruam a outros. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa. A Tua palavra transforma vidas, ó Pai amado. E eu quero Te louvar, Pai, porque essa palavra, a Deus, nos está acessível, Senhor. O Senhor nos deu a Tua palavra, Senhor. E o Espírito Santo nos conduz, nos ensina acerca dessa palavra, Senhor. Eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor. Eu quero ser útil a Ti, Deus amado, para que juntos possamos aprender como igreja, como denominação, como coaba, como servos do Senhor, ó Pai, para que possamos ser mais efetivos e frutíferos no projeto que o Senhor tem para nós. Eu Te louvo por cada vida que está aqui. Eu quero abençoar cada pessoa, Pai. Se alguém está com alguma enfermidade, alguma doença, alguma dor, todo mal-estar, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Eu declaro cura em o nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, todo zumbido no ouvido, eu oro repreendendo agora. Em o nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor amado, a bênção da saúde, Senhor. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. E eu declaro a Tua bênção. Se alguém está com alguma dor, alguma enfermidade, só levanta a mão onde você está. Ninguém vai até você, fica tranquilo. Deus, em o nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor amado, que o Senhor levou sobre si na cruz todas as nossas dores e enfermidades. Pelas Suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Por isso essas enfermidades, essas dores, ó Deus amado, que, a Deus, estão tentando roubar a atenção, ó Deus amado, a paz, a alegria desse irmão, dessa irmã, Pai amado, essa enfermidade não pertence a eles, porque a deles o Senhor levou na cruz, ela é intrusa, e por isso eu dou uma ordem, em nome de Jesus, toda enfermidade agora, saia, 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 em o nome de Jesus, e que haja cura, aleluia, milagre, para a glória do Senhor. Deus, eu oro para que as vistas, Senhor amado, sejam desembaraçadas. Tira, Senhor amado, todo embaraço nas vistas, Senhor. Cura pessoas de cegueira nessa noite, Pai. Cura, Senhor, porque o Senhor faz com que o cego enxergue, o coxo ande, aleluia, Ramanache. Tu és o Deus vivo e verdadeiro a quem nós servimos. E eu creio na Tua presença e no Teu milagre aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu? Amém. Depois você testemunha lá do que Deus fez. Queridos, esse texto, ele fala acerca desse relacionamento tão maravilhoso que o apóstolo Paulo tinha com o seu discípulo Timóteo. E é interessante que o apóstolo Paulo faz parte daquela geração, sabe, que foi usada para a propagação do evangelho. Porque você conhece ali, né, o evangelho começou a ser pregado, quando Jesus então chama os seus discípulos, fala, vão para Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam revestidos do poder, e eles no dia de Pentecostes são cheios e começam a pregar. Então Pedro, Tiago, João, é aquela primeira geração, chamados colunas da igreja, que eles estão pregando, eles estão, sabe, evangelizando toda aquela região, e há um poder, uma manifestação tão poderosa, porque esses homens estão sendo usados, sabe, eles estão ensinando acerca do reino. Então toda aquela região de Jerusalém estava tomada por um poder sobrenatural. O apóstolo Pedro, ele passava e a sombra dele curava. Irmão, você entende isso? O cara está passando e a sombra está indo, daqui a pouco as pessoas estão levantando, o aleijado está levantando, o cego está sendo curado, pessoas estão restauradas. Havia um poder tremendo ali. E aqueles homens, Pedro, Tiago e João, eles eram, sabe, admirados por todo o povo. As pessoas vinham e honravam eles, e enfim, a igreja estava na bênção. Porém, a igreja não estava se espalhando. Deixa eu dizer uma coisa, eu falo isso como igreja aba, e eu guardo muito as palavras, a entonação de voz dele. Porque isso, querido, é maravilhoso quando uma geração comunica a outra geração. Sabe, o grande problema, sabe, é que muitas vezes há um bloqueio de uma geração para com a outra. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte, Hebreus 1, 1 e 2, fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha, mais uma vez a Bíblia falando de comunicação, sabe, o Senhor falou muitas vezes e de muitas maneiras a quem? Aos antepassados. E agora Deus está falando a geração atual. Eu vou dizer para você, meu amado, que a chave do evangelho é a comunicação.
precisamos aprender, precisamos estudar, precisamos realmente, como igreja, ter uma base. Eu estava conversando acerca da nossa convenção com algumas pessoas, nesses dias, preparando o material. Por que a convenção? Porque é a forma de nós transmitirmos aquilo que nós recebemos. Tem uma história, eu vou tentar não estourar o tempo, tá bom? Que eu ouvi no seminário, que um irmão abençoado, cheio da presença de Deus, homem de Deus, começou um trabalho, começou a pregar, e pessoas precisaram se converter. Ele começou então, sabe, ver aquele grupo crescendo, e ele começou uma igreja maravilhosa, pautada na palavra, cheia do poder de Deus, as pessoas eram curadas, e aquela igreja foi crescendo, daqui a pouco abriu outra, ele foi lá e consagrou mais um pastor, e daí abriu outra, e daqui abriu outra, e foi, daqui a pouco tinha igreja espalhada em toda aquela cidade, no estado começou a espalhar a igreja, daqui a pouco estava no Brasil inteiro, e tinha passado uns 14, 15 anos, aquele homem falou, puxa, a igreja está em todo lugar, mas eu não conheço os pastores que estão de repente lá no norte, no nordeste, lá no sudeste, eu não conheço todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião da nossa igreja. Então reuniu, mandou comunicação para todas as igrejas, olha, vamos reunir, vamos conversar, vamos ter um tempo de comunhão, vamos ver como é que está, porque de repente tem uma igreja lá, sabe, que está passando necessidade, uma lá está sobrando as coisas, vamos reunir. E nessa história, disse, quando reuniu e marcou aquela festa, aquela celebração com todas as igrejas, foi chegando os pastores, chegaram uns, né, de gravata, mandaram eu vir de terno e gravata, eu não uso isso aqui, eu fiz dois casamentos, fizemos um casamento ontem, o Luciano fez um, eu fiz outro, eu já vim direto do casamento, né, mas não costumo usar muito, mas chegou uma pessoa, acho bonito, disse que eu fico bonito com esse negócio aqui, passa para foto, chegou uns de gravata e terno, tipo eu, né, mais antigo, né? Chegou uns de camisetona assim bacana, escrito Jesus salva e tal. Chegaram outros lá, sabe, é mais normal, gente normal, sabe, gente normal. Chegaram outros lá meio cabeludo, outros tatuados tudo quanto é lado, outros chegaram de saião, vestidão com um negócio amarrado no meio da cintura assim. Daí o pastor que fundou a igreja falou, mas vocês são o quê? Nós somos dessa igreja. Mas como um é de um jeito, outro é do outro, um é pentecostal, outro tradicional, outro é aleluiado, outro voa, outro dorme na igreja, aquela loucura. Eu falei, mas por que isso? Porque não tinha um padrão. A nossa convenção, o papel dela é estabelecer um padrão, por isso nós temos um estatuto padrão. As igrejas têm as suas peculiaridades, que por região, por onde estão plantadas, mas nós temos um padrão. Então, sabe, o grande desafio da igreja é realmente, sabe, caminhar dentro de um padrão. Então, queridos, a comunicação, ela vai gerar isso, vai padronizar, quando a Bíblia fala em Hebreus 1, olha, tendo Deus outrora falado dos nossos pais, a nossos antepassados, por meio dos profetas, nos últimos dias nos falou por Jesus. Então a comunicação é fundamental. Sabe o que é o problema? O grande problema hoje, é que a sociedade aí fora, a sociedade atual, a cultura atual, tem formatado uma geração que não se comunica com a geração anterior. Você que é pai sabe disso. Você que é líder sabe disso. Parece que a cultura, o mundo, ele tem conspirado para que uma geração não se comunique com a geração anterior. Nós vamos conversar com os jovens falam assim, ah não, meus pais não sabem das coisas. Meus pais são uns quadrados já é bem quadrado falar, né? Quadrado, né? Ah, os meus pais, os velhos lá, os velhos, tá, né? Daí eles falam, não, meus pais não tem nada a me ensinar, essa geração antiga não tem nada a ensinar, essa gente velha. Não tem nada a me ensinar. O mundo tem formatado a geração atual a dizer assim, não, nós somos mais inteligentes que eles. Porque quando uma pessoa adulta tem um problema com o celular, dá para uma criança que ele já resolve tudo na hora. E é verdade, né? Então, o mundo aí fora está dizendo assim, olha, você é mais sabido que os velhos. Você não precisa ouvir teus pais. Para quê? Eles não sabem de nada, você tem alguma dúvida? Dá um Google. Dá um Google. Vai no Wikipedia, né? Sabe, a cultura aí fora, eles têm realmente formatado uma geração que não se comunica com a anterior. Sabe, estão colocando nossos jovens longe, afastando eles. Eu vou dizer para os seus jovens e os adolescentes, não se assentam à mesa com os pais mais. Você que é jovem, adolescente, tire tempo para sentar com seus pais à mesa. Isso é muito chato. Tire tempo. Eles estão sempre no celular, no computador, nos jogos. Eles estão talvez, sabe, sendo criados com muita tela, muito entretenimento.
E como é que fica a comunicação dentro de casa? Como é que fica a comunicação do Evangelho? Eu não sei quantos pais têm o costume aqui de assentar com os filhos e contar acerca da palavra de Deus. Ler a palavra com os filhos. Ah, não, deixa para o pastor fazer isso, que eu não curto. Sabe, queridos, a cultura atual tem feito isso, e muitas vezes, realmente, sabe, tem colocado uma barreira entre uma geração e outra geração. Mas Paulo fala, ele fala: quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu em mim, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a outros. Paulo fala: olha, o que você ouviu de mim. Deixa eu fazer uma pergunta: será que a próxima geração está nos ouvindo? Há uma preocupação nossa como pastores de igreja, de que a próxima geração nos ouça. Sabe o que acontece quando a próxima geração não nos ouve? E quando nós somos uma igreja que não liga para isso, a igreja vai envelhecendo. Daí você vai na igreja, só tem gente idosa. Glória a Deus por eles, porque idoso é um jovem que deu certo. É verdade, idoso é um jovem que deu certo. Mas só tem idoso, irmão. Se você na tua igreja, você só vê gente velha, se preocupe, porque está havendo algum problema de comunicação. Paulo fala: Timóteo, o que você ouviu de mim? Ou seja, Timóteo parava para ouvir Paulo, e Paulo parava para conversar com Timóteo. Porque se eu falo para um lado aqui, que os jovens dizem: ah, vocês estão velhos, vocês não têm nada para ensinar. Os velhos, eles dizem o seguinte: falar com os jovens nada, eles estão todos alienados. Falar com os jovens nada, eles não querem saber de nada, só fica naquele joguinho, no computador, no Xbox, eu sou do tempo do Atari ainda, né, irmãos? Sabe o que os velhos falam? Vai dizer que você nunca falou isso. Ah, nossa geração é que era boa. Nós bebia água na torneira. Nós andava de bicicleta. Ei, eu já recebi, é bem legal. Você recebe uns videozinhos lá do WhatsApp, né? Essa era a melhor geração. Nós ficávamos até tarde na rua brincando. Então, sabe, assim como o mundo está dizendo para os jovens: não ouçam os velhos, o mundo está dizendo para os velhos: não fale com os jovens, porque vocês são melhores que eles. Tem pessoa de idade que acha que falar com um jovem é perder tempo. O que Paulo fala é: ó, meu filho, você ouviu de mim. Querido, eu vou dizer para você, a comunicação do Evangelho fica prejudicada quando uma geração não comunica com a outra. Na nossa igreja tem que ter criança chorando na hora do culto, às vezes dando uma trabalheira lascada, mas é uma bênção. Tem que ter mulher grávida também, porque faz parte, está no processo. Tem que ter adolescente, bastante adolescente, que são barulhentos, mas são uma bênção, alega o culto que é um animado. Tem que ter jovem querendo casar, querendo fazer faculdade, jovem procurando alguém. Tem que ter casais, família abençoada, o marido e a marida, o homem e a mulher, os dois tem que estar lá. Tem que ter os velhinhos também, para dizer, nas costas e tal. A igreja, ela é um corpo vivo, ela precisa de todas as gerações. Uma igreja saudável, há uma comunicação entre as gerações, e nós como pastores temos obrigação de, investir no ministério infantil, temos obrigação de investir no ministério de adolescente, de investir no ministério de jovens, de casais, de idosos, de família como um todo. Porque se uma geração não comunica com a outra geração, o evangelho fica prejudicado. Eu vou dizer para você o que a Bíblia me fala em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 7. Ele diz o seguinte: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia fala: ensina a palavra, ensina a lei, ensina a criança, ensina os seus filhos. Pai, o que eu vou dar de presente para o meu filho? Dê a tua presença, dê tempo para o seu filho. Tire o teu dia, para você estar com o seu filho. Sexta-feira minha filha queria ir para o cinema, está aqui, né? Filho de pastor sempre vira exemplo, né? A Luiz, primeira vez foi no cinema sozinha com a turma da escola. Fui levar, lanchei junto lá no shopping, né? Daí, beleza, eu fiquei lá, né? Daí entraram, foram para o cinema, eu saí, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Voltei depois de novo, para buscá-la na hora combinada, estava a galerinha lá, tal. Peguei, vim para casa, tinha culto, noite de glória, uma bênção, noite de glória.
Minha mulher estava ministrando, porque na sexta-feira minha esposa vai para a igreja de tarde, ministra mulher única de tarde, de noite, ela chega de madrugada em casa, umas 11 horas. Ela me liga às vezes, 11 horas, vai buscar. Eu não fui na noite de glória, pastor Luciano, estou confessando meu pecado aqui. Fiquei fazendo, sabe o quê? Fiquei a Luiz na sala assistindo, nem sei, nós assistimos, né? Fiquei com ela um dia com a minha filha. É uma glória, é uma bênção. Eu sabia que o pastor Luciano e a pastora Rosa estavam lá abençoados no noite de glória, o povo estava sendo abençoado, mas eu estava abençoando a geração, porque, meu querido, eu preciso comunicar com a próxima geração, e a próxima geração mais próxima de vocês são os seus filhos. Eu louvo a Deus quando eu vejo aqui o pastor Haroldo e o Tiago, quando eu vejo lá, sabe, essa galerinha aqui da igreja, pastor Vânia, agora com o Lucas aí, né, missionário e tal, e coisa arada. Eu vejo os jovens que era criança e tudo atuando hoje, porque uma geração está recebendo instrução, e uma geração está fluindo, o evangelho está indo. Esses dias eu fui no culto de adolescentes lá, eu fiquei lá em cima na galeria, e a Ari está ali, que é a nossa líder abençoada de adolescente, junto com o Marcos Cara, está ali esse casal abençoado. Queria trazer isso aqui para botar um foguinho aqui, gente, também, né? Mas só tem que devolver. E daí eu estava lá e eu olhei no palco, o Igão tocando baixo. O Igor chegou de chupeta na igreja, né? O Esdras tocando guitarra, menino, que ensinou esse negócio, cara? Eu vi tudo jovem, cara. Tudo que era criança, adolescente, dia desse, tudo lá. A igreja não precisou, chama o músico lá, o pastor Ivo, sempre fominha de guitarra, até aqui estava tocando guitarra, né? Mas não, é outra geração se levantando. Ei, irmão, você precisa sentar com seus filhos. A Bíblia manda, Deuteronômio 6,7, ensine a lei, a palavra, com persistência a seus filhos. Converse sobre eles. Sabe, querido, o último versículo do Antigo Testamento, ele fala assim, que então se levantará o profeta Elias. Deixa eu ler lá, Malaquias 4:4-6, que ainda tem 15 minutos. Diz o seguinte, e então se levantará, Malaquias 4:4-6, vai botar para mim? Vai lá, isso aí. Malaquias 4:4-6, pode ser na CF mesmo, qualquer um. Isso aí. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para seus pais. Do contrário, eu virei e ferirei a terra com maldição. Querido, quando não há comunicação entre gerações, a terra sofre maldições. Quando nós não entendemos que como igreja temos que falar com os jovens, com as crianças. Falar nisso, quem está colecionando figurinha da Copa aí? Aí eu trouxe o meu álbum e tem figurinha para trocar depois. Verdade, eu devo ter umas 100 e poucas figurinhas. Eu vim para Blumenau trazer as mulheres no congresso, eu comprei num mercado ali, e eu peguei um Mbappé, a lenda, né? Mbappé. Eu chego no meu condomínio lá, quando eu entro com o carro, a minha esposa fala, já vem a criançada, eu entro com o carro, daí, pastor, tem figurinha para trocar? Cara, eu tenho 53 anos, eles têm, sei lá, 6, 7. Eu preciso comunicar com a próxima geração, queridos. Nós precisamos comunicar com a próxima geração, sabe? É terrível quando os pais se isolam no quarto, os filhos no outro quarto, e não há comunicação. Troca a figurinha com o teu filho, leva ele para passear, pega a tua menina, leva ela no cinema. Sabe, queridos, há uma necessidade de que nós comuniquemos com a próxima geração, que nós como igreja temos responsabilidade, sabe, de comunicar com as gerações que estão lá. É muito fácil jogar pau, é muito fácil você dar pedrada. Não, quando não há comunicação do evangelho, o texto fala, a terra sofre maldições. Quando uma geração não ouve a outra geração. Se você colocar esse texto para mim, eu vou ficar bem feliz. 2 Crônicas 10, de 1 a 14. Quando uma geração não ouve outra geração, corremos o risco de ver separação e divisão em nossa nação, como aconteceu com Roboão, filho de Salomão, que não deu ouvidos aos anciãos e conselheiros de seu pai, mas foi se aconselhar com os jovens que vinham com ele. Bota o texto para mim. Roboão, que é filho de Salomão, foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para fazê-lo rei. Segue, até o 14, tá? Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com todo Israel a Roboão para dizer-lhe,
O seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão do seu pai, e é o pesado jugo que ele nos impôs, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a esse povo? Então os anciãos disseram: se o Senhor for bom com esse povo, e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre, forever. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Segue. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? Então os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. E então o rei lhes deu a seguinte resposta, dura, porque foi o rei Roboão. Ele desprezou o conselho dos anciãos, e o 14 eu termino. Preferiu seguir o conselho dos mais jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Se você conhece esse texto, você sabe que ali houve a ruptura do reino. O Israel era a nação mais poderosa da terra. As pessoas vinham de longe para conhecer a riqueza, a sabedoria e o esplendor daquele reino. E Roboão, ele assume como rei no lugar de Salomão. Salomão, um rei sábio, inteligente, poderoso, um rei que tinha fama no mundo inteiro. E quando então o Roboão chega lá e vai governar agora, e o povo vem para ele e fala: olha, é o seguinte, o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia para a gente aí, dá uma melhorada, está mudando de governo mesmo, dá uma melhorada. E o cara vai perguntar para os... Eu fico pensando, Tiago, você é um cara sabido. Salomão era sabido, né? Era um cara muito sabido. Salomão era o cara mais sabido da terra. Só perdia para Jesus. Os conselheiros de Salomão, filho, não é gente ruim. Porque gente sabida não gosta de andar com gente sabida. Os conselheiros de Salomão, pastor Link, eram os caras top, os caras estudados em Harvard. Não tinha naquela época, mas os caras eram muito bons. Pensa os conselheiros do rei se não era bom. E o Roboão, bobão, foi lá e falou: o que vocês acham? E os anciãos falaram o seguinte: alivia a carga do povo, seja favorável, você é líder, não quero descer a lenha. Aqui quem manda sou eu, o que Roboão, sabe, poderia ter ouvido o conselho dos anciãos: o seguinte, eu vou, beleza, vamos conversar, a gente vai melhorar, eu vou pavimentar umas ruas aí, vou fazer um shopping para vocês. O Roboão podia ter dado uma palavra branda, mas o problema é que o Roboão, em vez de ouvir a geração anterior, a geração que andou com o pai dele, ele botou uma caixinha de pergunta no WhatsApp, no Instagram dele, e mandou perguntar: aí galera, o que vocês acham que eu faço? Juntou a galerinha da turma dele, da classe dele, que estudou com ele, que era da piazada do colégio, os piá que jogava bola com ele, falou: e daí, o que vocês acham? Eu vou dizer uma coisa para você que é jovem, nós vemos muito isso. Você quer um conselho? Pergunta para o teu amigo, para a tua amiga: cara, você vai casar e pergunta para quem nunca casou? Você está entendendo? Você vai perguntar: eu preciso, sei lá, fazer uma faculdade, eu vou perguntar para meus amigos. Cara, senta com seus pais e pergunta: pai, mãe, estou querendo fazer uma faculdade, o que vocês acham? Mas eles não sabem. Cara, eles te criaram, criatura. Olha que você está bonita e bonita, coisa linda aí. Sabe quem fez isso? Foi eles. Sabe que muitos filhos, eles não ouvem os pais, não ouvem a geração anterior, não quer ouvir os colegas, na hora que dá ruim. Quem foi me tirar na cadeia quando eu fui preso lá, sabe? Foi meu pai, filho. Meus amigos, vazaram. Meus amigos foram embora. Quando deu ruim, que eu bati o carro, que eu acidentei lá, que eu o Thiago e a galera, sabe quem foi lá? Foi o pessoal, foi a família, foi aquela galera que me ampara. O colega que ensina você a empinar a moto, a hora que você cai da moto, ele não vai te ajudar não, filho. Deu ruim para você. O problema aqui, queridos, é que Roboão, ao invés de ouvir os sábios, ao invés de ouvir os anciãos, não, eu vou chegar lá e vou falar: quem manda agora, quem sou eu? Porque perdeu o reino.
O reino se dividiu, não foi no meio, 10 tribos para um lado, uma tribo e meia para o outro, sabe? O reino de Israel foi rompido, quebrou aquela bênção que era o reino. Por quê? Porque uma geração não ouviu a outra. Nós vivemos isso no Brasil hoje. A geração antiga não comunica com a nova não quer ouvir a antiga, sabe? E há cada um no seu mundo. A igreja precisa trabalhar a comunicação entre as gerações. A igreja precisa ser um instrumento para gerar comunicação. Olha, vamos sentar, vamos conversar, vamos bater, colocar umas cadeiras aqui, como é que chama aquele negócio? Um painel, e vamos conversar. Pastor, esse dia eu estava numa reunião de pastores, e daí o pastor, agora levantamos o líder de jovem, vou apresentar para você. Cara, um velhinho caquinho, abençoado, cheio da unção, mas ele é muito velhinho. Vai ser o líder do jovem, filho. Como é que pode uma coisa dessa? Ele é uma bênção, um homem de Deus, abençoado, intercessor, mas não dá mais. Não dá. Não, mas eu tenho que botar um casal maduro para cuidar dos meus adolescentes. A Ari e o Marcos são maduros, mas são bem novinhos. Não, vou arrumar um casal para ajudar vocês, Ari, um casal bem velhinho. Eu acho engraçado quando Moisés está lá reclamando com Deus. Deus, não vou dar, né? Deus, estou pesado de língua. Deus falou, então vou mandar alguém para te ajudar. Acho que Moisés falou, aí vinha um piazão daquele, vinha um cara fortão, né? E veio um irmão de mais velho que ele. Né? Você sabe que o Moisés é o irmão mais novo, né? E o cara chega lá, o Moisés tinha 80, o cara tinha 84. Você tem uma noção como o negócio era complicado. Mas, querido, quando uma geração não ouve outra geração, quando uma geração não para ouvir o que está acontecendo com a outra, quando uma geração não se importa com a geração, o evangelho é prejudicado. E eu encerro essa palavra dizendo para você que nós, como igreja, precisamos gerar canais de comunicação entre as gerações. Queremos ser uma igreja moderna, sabe, uma igreja abençoada, uma igreja que flui, uma igreja firmada nos princípios da palavra, uma igreja que ela realmente, sabe, vive os princípios da palavra, mas abre as portas para os jovens, abre as portas para os adolescentes, para as pessoas. Jesus, quando ele veio pregar, ele falava de peixe, ele falava de mostarda, de grão de mostarda, de plantação, ele falava de coisas que era comum a todo mundo. O evangelho que Jesus trouxe é simples, sabe, não simplista, mas um evangelho que atingia todos. A igreja precisa trazer essa comunicação. E esse é o nosso chamado como Coaba, é realmente ser uma igreja, sabe, que realmente comunica o evangelho, porque tem uma geração aí fora que eles precisam de mais. Eles estão em depressão, eles estão se suicidando, eles estão se cortando, porque eles não conseguem ouvir. Mas também, pastor, eu preguei, ele não escutou. Cara, você ficou 2 horas pregando, o cara te escuta no máximo 7 minutos. Eu vou dizer para você, não vai mandar um áudio para mim, mande. Se tiver mais de 3 minutos, eu não escuto. Não consigo. Não, quando o pastor Haroldo manda, mas ele manda as curtas. Fala a verdade, filho. Você recebe aqueles áudios lá, você nem abre. Não, quando é do chefe, quando é do pai, quando é de alguém assim, você fala, não, vai ouvir, né? Você bota no 1.0, 1.5 lá, 2 eu não escuto, não consigo ouvir. Queridos, mas eu vou dizer para você que isso é muito sério. Paulo fala para Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que o que você ouviu de mim, a palavra que foi transmitida, o evangelho, a salvação, o poder de Jesus, o poder da palavra, sabe, o que você ouviu de mim, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que se transmita a outros. A igreja não para, ela vai continuar falando, continuar anunciando, vai continuar propagando. Então nessa noite eu quero dizer para você que é pai, você que é líder, você que é um homem de Deus nessa cidade, uma mulher de Deus nessa cidade, Deus quer levantar você para proclamar, para anunciar, para falar. Então você precisa achar as linguagens. Por que eu falei das figurinhas? Porque eu tenho contato com criança. Sabe, quando eu vou falar com a Alana e com o Igor, que são adolescentes, né? Quase, né? Saindo. Mas eu tenho que ter uma linguagem. Sabe, tem gente que tem medo de pastor, porque pastor, ele... Lá baixurinha. Daí o cara tem medo, filho. Jesus era acessível. Seja acessível. Então, eu quero fazer um apelo nessa noite. E eu encerro transmitindo essa palavra para você, e dizendo para você que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho é a boa notícia. O evangelho é a boa nova, que Deus se importa com o homem.
O Evangelho, sabe, é a palavra de salvação que vai mudar o homem. O Evangelho é a boa notícia de que Deus ama você incondicionalmente, quer te salvar, quer te livrar da condenação eterna. O Evangelho é a declaração de que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é aquele que nos muda, nos transforma. Quando a Bíblia fala em João 1,12, todos que o receberam foram feitos, receberam o poder de serem filhos de Deus, serem salvos, libertos. A palavra o Senhor te deu, é poderosa, agora você precisa transmiti-la. Você não pode guardar para você e ficar só para você e pronto, só eu sei e nada mais. Eu encerro lendo Filipenses 4,9, onde Paulo fala: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, e isso ponham em prática, e o Deus de paz será com vocês. Irmão, está na hora de nós sermos práticos na pregação da palavra. O louvor pode subir já. Sabe, é hora de nós sermos práticos na pregação da palavra. É hora de nós falarmos daquilo que Deus tem feito. Sabe, eu cantava num grupo chamado Grupo Canaã, muito tempo atrás, que tinha uma canção que dizia assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós precisamos contar, querido. E nessa noite eu quero desafiar você a ser um proclamador do Evangelho. Fica de pé se você pode. E eu creio que Deus te deu essa palavra de salvação e está aí no teu coração, e você talvez nunca transmitiu para ninguém. E esse primeiro apelo que eu faço é que você peça perdão para o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho o melhor remédio, eu tenho a solução para o mundo, e eu tenho me calado, nem meus filhos estão ouvindo. E eu quero desafiar você nessa noite a falar: Senhor, eu quero ser um proclamador, eu quero anunciar o teu Evangelho, eu quero anunciar a tua palavra, eu quero ser alguém, Deus, que transmita a palavra, eu quero ser um canal pelo qual o Senhor flua, aleluia, nas escolas, nas esquinas, nos bairros. Eu quero ser uma voz que proclama a salvação. Deus está te chamando nessa noite para ser um ganhador de almas. Deus está te chamando nessa noite para ser alguém que transmite a palavra. E eu queria que você respondesse sim para o Senhor, porque, queridos, aleluia, os campos estão brancos, prontos para a colheita, mas poucos são os ceifeiros. A Coaba, aleluia, as igrejas Aba, elas têm esse chamado de pregar o Evangelho. E eu quero convidar você que quer nos ajudar nisso, a sair do teu lugar e vir aqui à frente. E nessa sua atitude de vir aqui à frente, você está dizendo: Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, Jesus. Eu quero, Senhor, pregar a tua palavra. Eu quero anunciar o teu Evangelho. Eu quero falar com as crianças, Senhor. Eu quero falar com os adolescentes, com os jovens, com os idosos. Eu quero falar com os casais, com as famílias. Sai do teu lugar, que eu diga assim para o Senhor: vem aqui à frente. Porque eu creio que nessa noite Deus vai despertar em você algo poderoso, e esse Evangelho vai fluir, e através da sua vida pessoas vão ser tocadas e vão ser alcançadas pelo Senhor. Aleluia. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Deus te deu uma palavra, Deus te chamou, querido. Deus te deu uma palavra. A palavra de salvação está na tua boca, a Bíblia fala. A palavra está na sua boca. Você precisa proclamar, transmitir. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, porque eu creio que nessa noite cada igreja aqui representada, aleluia, as igrejas da Coaba, elas vão proclamar Jesus Cristo, Senhor, e vão anunciar, e vão falar como Paulo: meu filho, aleluia, o que de mim ouviste, transmite a outros. Um dia eu ouvi o Evangelho, e esse Evangelho mudou a minha vida, e eu transmiti a algumas pessoas. Eu transmiti a minha filha, hoje ela é pastora junto conosco na igreja. Eu transmiti a Louise tem o sonho de ser pastora. Sabe, querido, pessoas que caminharam conosco, moraram em casa, foram amigos, acolhidos, hoje estão trilhando o caminho. Nessa noite Deus quer levantar você como um proclamador. Deus quer te chamar nessa noite e dizer assim: olha, segue, eu estou te chamando para algo poderoso. O Evangelho que muda, que transforma, que salva, que liberta, aleluia, que restaura. Obrigado, Deus. Cada vida, Pai, vai levantando aqui os proclamadores, aleluia, os arautos, Senhor.